Pode sentar-se e abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Como viver melhor e falando de fé hoje. Eu quero falar de fé, mas com alguns aspectos um pouquinho diferentes do que já estamos acostumados a ouvir. Eu tenho estado muito preocupado com aquilo que eu tenho visto, com aquilo que também é possível ser previsto. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Ora comigo. Pai, obrigado. Teu Espírito esteja livre neste momento para lançar mão da Tua palavra e afetar o nosso coração aqui esta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Dependemos da Tua palavra, Pai, porque é ela que nos sustenta. É dela de onde vem a nossa fé. E permita, Senhor, que Teu Espírito, enquanto a Tua palavra enquanto estiver sendo ministrada, Teu Espírito seja livre para usá-la em nosso favor. E eu derrubo aqui esta noite muros da mente, sono, cansaço, apatia, mornidão, Senhor, criticismo, qualquer coisa que nos impeça de ouvir a Tua voz como precisamos esta noite. Fica conosco, ministra a nós. Nós precisamos Te ouvir. No nome santo de Jesus. Amém? Bom, como eu disse, a ideia é como a gente ter uma vida melhor sobre esta terra através da fé. Eu tenho me dado conta de que precisamos urgentemente nos preparar para um certo embate. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando eu falo embate, eu não estou falando de qualquer proposta de ódio. Eu não estou falando de enfrentamento físico com pessoas. Estou falando de um embate espiritual referente à nossa cultura. Nós estamos vivendo neste mundo e não podemos tentar viver numa bolha, né? Temos que dar a cara a tapa. Estamos inseridos neste mundo, não dá para escapar dele. Por outro lado, como cristãos, filhos de Deus, nós não podemos concordar com o que está florescendo na nossa cultura, dia após dia. Nós estamos vivendo dias em que o príncipe deste mundo, chamado Satanás, está de fato solto e destilando do seu veneno em forma de um estilo de vida completamente imoral, controverso. A família, antes considerada a base da sociedade, agora está fragmentada. A verdade que antes se tinha como absoluta, agora foi trocada por verdades relativas. Estão negando a moral, mudando a consciência, invertendo valores. As pessoas estão andando hoje em função dos seus sentimentos, emoções, sensações, e a razão tem sido colocada em segundo plano, de lado. Estamos diante de um mundo voltado ao prazer, completamente consumista. Muitas vidas perdidas. Porque não tem identidade. Afinal de contas, as referências para se ter identidade são muitas. A confusão é grande, é lento para se criar a identidade. Há uma certa confusão hoje no mundo real e virtual. E por que não dizer também por conta do excesso, ansiedade e pressão
Pessoas estão adoecendo, ou seja, a humanidade, nessa chamada pós-modernidade, que é o que estamos vivendo, vive uma grande crise. Então eu pergunto, como é que a igreja está nesse momento? Quanto de tudo isso que eu acabei de elencar aqui está adentrando a minha vida? O que tem significado de verdade para mim hoje? O que significa moral, princípios, valores? O que eu tenho valorizado de fato nos dias de hoje? Essas questões vividas pelo mundo estão pressionando o corpo de Cristo e o nosso modo de vida. A cultura lá fora está pressionando a igreja de fora para dentro. E luta para fazer com que o evangelho se adapte a essa cultura do relativismo. E por incrível que pareça, cristãos, igrejas, algumas visões estão se deixando levar por isso. A vida cristã tem sido relativizada como forma de poder se adequar a esta cultura. Se temos sido pressionados a relativizar, a concordar, ou mesmo nos adaptarmos a este mundo, então escute, significa que precisamos rever o significado da fé em nossa vida. Amém até aqui? Por que a fé é importante? Primeiro, ela é importante porque, independente de termos uma religião ou não, ela tem o poder de dar sentido para nós. E não por acaso acreditamos que todo ser humano, ele tem fé. Não importa onde, em quem ou no quê. A vida sem fé é uma vida em crise e desesperadora. A vida vivida apenas com as expectativas deste mundo é uma vida de desespero. Mesmo as pessoas que se dizem céticas ou sem fé, é difícil acreditar que elas não têm fé de fato. Porque elas sempre estão acreditando em alguma coisa. Por vezes também ouvimos algumas pessoas dizerem, olha, perdi a fé, mas eu particularmente não acredito. Porque elas estão sempre caminhando, acreditando em alguma coisa. Por mais que elas digam que a fé foi perdida, a verdade é que elas ainda estão crendo em alguma coisa. Por que a fé é importante? Porque em se tratando de nós como cristãos, aprendemos, entendemos e cremos que é pela fé que temos a salvação em Cristo Jesus. Amém? É. E se é a fé que nos proporciona salvação em Cristo, então escuta, é inevitável tocarmos numa questão aqui esta noite, sobre a verdade. Sobre certezas. Sobre convicções. É disso que se trata a nossa fé. Eu entendo que este é o motivo do porquê a nossa fé precisa, por vezes, ser confrontada, questionada, provada. É necessário retomar o significado de fé, de tempos em tempos. Precisamos entender se a fé, escuta, ela é um meio ou ela é um fim. A fé, ela é totalmente espiritual ou ela é algo só abstrato? Invisível, que não se consegue ver. A fé, ela é mística ou ela é humana? Estou fazendo essas perguntas porque se a fé, quando não compreendida de forma correta, quando não questionada de tempos em tempos, ela pode nos levar a uma falsa sensação de vida com Deus. Então o que é fé? Eu começo pela questão que penso ser importante. O que é fé? Fé é um ato de crer. É uma convicção. E veja, que não necessariamente precisa de argumentos. É uma força interna que nos domina e nos denomina como crentes. Qualquer pessoa que crê em algo ou alguém pode ser chamado de crente. Os filhos de Deus são chamados assim porque creem em Jesus e na sua palavra. Amém? Amém. Fé é quando a nossa mente, ela concorda, ela aprova, ela entra em acordo
acima de tudo, com aquilo que foi revelado, explicado, proposto para mim. E no caso dos filhos de Deus, temos fé, cremos, porque concordamos, assumimos um acordo, quando a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, foi revelado a nós. Fé é quando assumimos o alvo da nossa fé como verdade. Quando você fala em fé, significa que você acredita em alguma verdade. Veja, você está aqui porque acredita na palavra que está sendo pregada, amém? Nós não estamos aqui por outro motivo. Vimos a um lugar como esse, sentamos num banco duro, completamente desconfortável como esse, aguardamos por 2 horas, porque cremos, acima de tudo, que estamos envolvidos com uma verdade que é Jesus Cristo. Não faz sentido estar aqui, se não for por Ele. Amém? Amém? Amém. A gente precisa entender que fé não é um fim. A gente não está aqui para adorar a fé. Está claro isso para a igreja? Eu não estou aqui adorando a fé. A gente não faz da fé o nosso alvo maior. A fé para nós, ela é um meio. Eu uso ela para algo. Até aqui tudo bem? Eu uso a minha fé para colocar em algo ou alguém. Por que eu estou dizendo isso? Eu ando ouvindo e assistindo propostas dentro da igreja evangélica, daqueles que se dizem pregar a autoajuda, dos coaches que hoje está na moda, dos palestrantes motivadores, dizendo para as pessoas que o grande poder de transformação da vida deles é a fé, basta eles acreditarem. Frases do tipo, olha, a fé ela pode mudar a tua história, a fé pode mudar a sua vida, se você acreditar, você irá transformar o seu modo de viver, tudo vai mudar. Frases recorrentes, repetidas na mente das pessoas. Veja, de fato, a fé, ela é um poder à nossa disposição. Mas escuta, ela pode dar certo, como pode dar errado. Isso depende de como eu compreendo e de como eu uso a minha fé. Quanta gente, quantas pessoas que chegou a acreditar em coisas, em pessoas, em situações, em circunstâncias, até mesmo na sorte, mas que tudo deu errado. Nada aconteceu. Então aqui vale um ensino muito importante para nós. Principalmente para você que está aqui esta noite como filho de Deus. Nossa fé não é o nosso Deus. A nossa fé está no nosso Deus. Os filhos de Deus usam a fé que têm para colocar em Deus. Por isso que fé para nós é um meio. Eu uso dela para colocar numa pessoa. Em quem? Jesus. No quê? Na sua palavra. O viver melhor, a vida abundante que Deus promete para nós, escuta, só pode ser realidade quando a minha fé está posta em Cristo Jesus. De onde vem a fé? Quando eu digo que a fé vem de dentro, eu quero dizer a força com que a sentimos. Porque no fundo, a fé ela é oriunda de uma revelação. Toda pessoa que tem fé, ela está crendo a partir de alguma coisa. De um fundamento, de um princípio, de um valor, de qualquer coisa. Mas algo que para ela é compreensível. E a gente precisa entender que como filhos de Deus, como crentes em Jesus, a fé cristã tem a sua base construída, erguida em Jesus, a palavra.
Você pode dizer amém para isso? É. Tudo que Jesus ensina, sua palavra, os seus ensinos, princípios, valores, a moral que existe dentro dessa palavra, é nisto que nós estamos caminhando, crendo. Esta é a nossa verdade. Então escuta o que eu vou dizer. Mesmo que eu ame Jesus, mesmo que eu adore a Deus, minha vida de devoção a Deus, ela não é desvinculada, escuta, ela não é separada da palavra de Deus. A vida cristã, ela não pode ser conduzida, eu não posso levar a minha vida completamente longe do que Deus já escreveu, já estabeleceu na sua palavra. O que eu quero dizer com isso? Que a minha fé não é solta por aí. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu não acredito em Deus, eu não adoro a Deus, eu não oro a Deus, levando em conta só os meus sentimentos, somente os meus desejos, olhando a vida somente pelo meu ponto de vista, pelo meu prisma, tentando servir a Deus somente pelos meus gostos. Não. Porque se isso estiver acontecendo, escute, alguma coisa está muito, mas muito equivocada. Não se serve a Deus estando em concordância com o mundo. Eu não posso dizer que eu estou com Deus quando a minha vida não tem nada do que Ele ensinou. Você está aqui ainda? Igreja amada do Senhor, você está aqui ainda? Temos dito repetidas vezes aqui, que não é a palavra de Cristo que se adequa a mim, que se adapta a mim, que tem que encaixar em mim. Sou eu que me adapto à palavra de Deus. Nós precisamos retomar as Escrituras urgentemente. Urgentemente. Ou a gente não vai vencer este mundo. A Bíblia diz que a única força capaz de vencer este mundo é a nossa fé. Ou seja, que tipo de verdade você acredita? Você está apegado? Você está envolvido? Que tipo de verdade te influencia? E então só assim você vence o mundo. Contato, leitura, estudo, envolvimento, tempo com a palavra de Deus é uma necessidade hoje. Amém. Amém, igreja amada. A palavra como verdade. J.I. Packer, um grande estudioso da palavra de Deus. Olha só o que ele diz nesta frase. Meias verdades disfarçadas de verdades inteiras são mentiras completas. Você está lendo aqui? Eu vou repetir. Meias verdades disfarçadas de verdades inteiras são mentiras completas. Em outras palavras, se você tem acesso, acredita, vive somente com meia verdade, então você está na mentira. Se eu acredito somente em parte da verdade, se eu tomo para mim somente uma parte da verdade, aquela que é viável para mim, e deixo a outra, eu estou na mentira. Diga amém para isso, por favor. A gente precisa entender, enquanto está caminhando com Cristo, o que eu estou assumindo como verdade. A palavra de Deus, ou o que a sociedade está pregando, o que essa cultura está pregando para nós.
A vida de um cristão, de um filho de Deus, ela precisa ser marcada pela verdade manifesta no Evangelho. Não dá para caminharmos com Jesus e levarmos à frente somente meias verdades. Existem algumas verdades na palavra de Deus, meu querido, que não dá para viver só parte dela. Está aqui ainda, né? Estamos aqui ainda, amados? Amém. Por exemplo, a gente não pode dizer que Jesus era tão somente humano. Porque se eu falar só essa parte, eu estou dizendo meia verdade. Jesus foi humano e divino. A gente não pode dizer que Deus é amor somente. Porque seria o quê? Meia verdade. Jesus é amor, mas ele é o que também? Justiça. A Bíblia diz que o amor de nosso Deus, ele é assentado na justiça. Posso ouvir um amém? Amém. Não podemos dizer que a nossa fé é só poder para milagres. Estaremos dizendo só meias verdades. Fé é poder sim para ver o milagre, mas também é uma forma, olha para mim aqui. Fé também, além do milagre, é para conhecer. Eu não posso dizer que a fé simplesmente salva. Seria uma meia-verdade. É preciso dizer que a fé salva. Mas também precisa de quê? Olha para mim. Arrependimento. Porque se eu falar só que a fé salva, eu estou falando meia-verdade. Se eu estou vivendo com Deus somente dizendo que a fé salva, estou vivendo meia-verdade. Por isso, mentira. A verdade sobre a nossa fé precisa ser colocada de maneira inteira, plena. Então a gente chega a uma conclusão aqui. Que se a gente quiser saber se estamos de fato vivendo em fé com Deus, olha a mim, uma das marcas que acompanha a sua fé, a minha fé, a nossa fé, precisa ser o arrependimento. Quando eu me arrependo, é porque eu estou num processo de profundo conhecer da minha própria pessoa. O arrependimento, ele me leva a uma convicção de pecados. Eu tomo consciência do meu pecado de uma forma tão tenebrosa que ele me leva a um choro profundo. De forma que eu não quero mais cometê-los. Em outras palavras, metaforicamente seria o seguinte: se eu estou viajando para o lado oeste, obviamente não estou indo para o lado leste. Nossa, falou nada, pastor. Né? É só para dizer o seguinte: que se eu estou crendo em Jesus, não há a menor possibilidade de eu estar indo na mesma direção do pecado. Está aqui ainda? Parece boba a colocação, mas ela faz sentido quando envolve a nossa fé. Estou partilhando sobre isso porque eu tenho percebido a facilidade com que estamos cedendo a questões que são claramente contrárias à palavra de Deus. Há verdades na palavra de Deus muito claras e objetivas, mas que nós, por vezes, estamos pegando para nós, e além de estarmos pegando para nós, estamos ensinando outras pessoas somente meias verdades. Porque temos tido dificuldade de dizer claramente o todo. Temos dificuldade de falar a outra parte. No meio do corpo de Cristo, por exemplo, o divórcio tem se tornado comum
Homossexualismo é algo que parece natural, parece que estamos nos adaptando a isso. Eu não estou falando do homossexual, estou falando da prática homossexual, do homossexualismo. Portanto, não tem fala de ódio aqui. Estou falando de um posicionamento que precisamos tomar. Falamos de mentira como conduta e no nosso dia a dia. Estou falando de violência doméstica. Mulheres que habitam um lar cristão, mas em que a violência tem crescido. Cristãos que têm assumido o aborto como possibilidade. E a lista é grande. E eu fico me perguntando o que está ocorrendo com a nossa fé. O que está ocorrendo com as nossas convicções? O que está ocorrendo com a verdade em nossa vida? E penso, porque a gente não quer chatear algumas pessoas, alguns posicionamentos, algumas falas, a gente na verdade acaba omitindo, colocando somente meias verdades. A gente dá o nosso jeitinho. A gente dá um jeito de adaptar para que a pessoa entenda sem que ela se ofenda. Por conta disso, nós vamos fazendo um culto a Deus ao nosso modo, do nosso jeito, à nossa maneira. E a vida cristã parece que tem se tornado um peso, parece que uma coisa muito semelhante ao mundo. Pessoas que conhecem a Deus parecem viver da mesma maneira que as pessoas do mundo vivem. Eu fico me perguntando por que Deus se harmonizaria com esse tipo de conduta em minha vida? Por que Deus abençoaria a minha vida quando eu quero Ele, mas também quero a minha vida do meu jeito, ao meu modo? Escuta o que eu vou te dizer. E é para nós aqui, porque eu me incluo. Existem coisas que estão muito claras na palavra de Deus. Já está explicado. Já foi definido. Não há o que questionar. Ou eu assumo e vivo, ou então, definitivamente, eu não estou querendo Deus. Não se serve a Deus do meu jeito, à minha maneira, com as minhas regras. Eu estou partilhando isso com você porque o que eu tenho visto lá fora, irmãos, o que eu tenho visto na faculdade, uma nova geração que vem vindo aí, influenciando a própria geração, com uma cabeça tão, mas tão atravessada, com valores tão invertidos, que chega a dar medo. Chega a dar medo. O que eu ouço dentro de uma sala de faculdade, irmãos, tem me assustado. Hoje eu começo a me dar conta por que eu preciso começar a orar pelos meus filhos e pelos meus netos. A professora esses dias perguntou na sala, quantas das mulheres que estão aqui na sala são garotas? 21, 23, 25, essa é a média da idade. Quantas aqui? 90, pense 60 alunos numa sala, 90% mulher, tá? E a pergunta foi feita da seguinte maneira: quantas aqui pretendem não se casar e não ter filhos? 30% da sala levantou a mão.
falei, Deus, o que vem por aí? O que está vindo por aí? Talvez você está pensando assim, pastor, mas qual é o problema de não querer casar e não ter filho? É que freira não vai ser, né, irmão? Freira ela não vai ser, é fato. Aliás, lá fica muito claro isso. Que vida é essa então? Está aí na mídia. Vira um alvoroço, né? Um gibi contendo 2 jovens numa capa, saindo em jornal, a dar com o rodo, 3 edições de jornais já saiu. Os jovens beijando, homem com homem. Está aqui ainda? E aí? O que você pensa sobre isso? Quais são os seus argumentos sobre isto? Eu ando preocupado. Porque às vezes eu ouço falas de filhos de Deus que estão começando a dizer sim para algumas coisas que lá fora, meu querido, já está difícil de aceitar. Igreja não é para ficar na bolha. Viu? Não é para você esconder dentro de casa, botar os seus filhos aqui debaixo de uma asa e falar assim, ai Deus, pelo amor de Deus, guarda, cobre, não deixa chegar não. Proteção divina sim, é assim. Mas o seu filho e o meu vai ter que enfrentar o mundo. Você vai ter que soltar ele, mais cedo ou mais tarde. E a minha pergunta para você é essa. O que você pensa sobre isso? Eu e você, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos uma Bíblia, temos uma verdade, nós temos uma vida que caminha em cima de dizeres que foram falados pelo Mestre Jesus. É nele que nós caminhamos. E que fique muito claro aqui. Nós temos um outro lado para poder lidar. Que outro lado é esse, pastor? O que vai acontecer com a gente quando um casal de homossexual cruzar aquela porta e sentar nesse banco? Qual vai ser a sua reação? A minha, a nossa. O que vai acontecer com a igreja quando uma família de homem com homem, mais uma criança, entrar por aquela porta e sentar aqui e dizer o seguinte: quero assistir o culto, eu amei estar nesse lugar. Você está preparado para isso? Tempos estão chegando em que nós vamos ter que experimentar de fato o que é amar ao próximo. A igreja precisa parar com esse discurso de ódio. Acha que debater ou enfrentar a sua fé é ficar espumando para as pessoas que é cristão, ou que discutindo, muitas vezes perdendo amizade, perdendo vínculo com as pessoas, quando você na verdade não é isso que Deus quer que você faça, e nem eu. A Bíblia diz para que eu ame essas vidas. Eu preciso ouvir um amém, igreja. Precisamos amar essas vidas. Eu não aceito o que elas fazem. Não concordo com a vida que levam. Mas a minha função, a sua função, a nossa função é amá-los.
Como é que você tem defendido a tua fé? Há uma história bíblica poderosa, chocante, a respeito de homens que foram levados como escravo. Saiu da sua cultura judaica de servir a um Deus e foram levados como escravos para a Babilônia. Pense em toda sorte de pressão para que esses homens cedessem. Até seus nomes foram trocados. Eles tinham a possibilidade até de perder a identidade. Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram trocados para Baltazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas mesmo vivendo no meio de uma cultura completamente pervertida contra o que Deus tinha, esses homens foram fiéis à verdade que tinham aprendido. Eu estou acabando. Fiéis. A convicção desses homens sobre o que eles criam eram tão grande, tão forte, tão intenso, que o rei uma vez falou o seguinte: olha, saiu um dito pelo rei, que nós vamos fazer um culto aqui para o Deus, sei lá das quantas, vamos ganhar uma estátua dele aqui, e todo mundo, sem exceção, vai ter que dobrar o joelho para adorar essa estátua. Saiu o dito, todo mundo reunido, assim que tocaram as trombetas, vamos nos curvar perante o Deus. Todo o povo dobrou o joelho, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. É óbvio que se destacaram muito rápidos. Então os caguetas delataram esses jovens e disseram: olha, tem 3 caras que não dobraram os joelhos. É uns governador que você pôs aí, cheio de frescura. Tá vendo aí, ó, o que você fez? Olha lá, rebelando contra você. Mandaram chamá-los. O rei disse o seguinte: olha, eu vou tocar a trombeta mais uma vez. E assim que tocar, vocês precisam se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. Um deles vira para o rei e fala assim: ó rei, todo-poderoso, nós não vamos nos dobrar. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha até. E se Ele não quiser, estamos prontos para ir. Mas não vamos nos dobrar. Está lá, você pode ler depois, capítulo 2, 3, de Daniel, na Bíblia. O rei ficou furioso. Furioso. Imediatamente, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. De forma que quando estava aquecendo, homens que estavam aquecendo morreram queimados. Esses homens, amarrados, foram jogados dentro da fornalha. E o absurdo aconteceu. O impensável, o impossível. Sadraque, Mesaque, Abednego e mais uma outra pessoa estavam na fornalha, sem queimaduras, andando pelo fogo. Eu pergunto, igreja, o que está em jogo para você? O que vale? Você está convicto nesse ponto? Não é fácil viver no mundo. Tenho visto de maneira isso clara. Mas o meu papel e o seu papel é ficarmos firmes na verdade que nos foi ensinada. Amém?
Eu concluo. Não vou conseguir nem concluir. Toda convicção que você tem, escuta o que eu vou te dizer, ela é honrada por Deus. Todo o seu apego à verdade de Jesus, escuta, ela é honrada por Deus. Do jeito que Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados, assim nós somos. Jesus, ele fala algo que me chama a atenção. João 14, 21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele diz o seguinte, olha, este é o que me ama. E olha só, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o que ele fala no final? E me... Vale ou não vale a pena se apegar à verdade que nos foi ensinado? E aí nós perguntamos por vezes, Deus, por que a minha vida não flui? Por que não vai? Por que não acontece? Por que o Senhor não faz? Como? Como é que andam as suas convicções? Sua vida apegada à verdade de Jesus. Eu termino. Falando 3 questões. Primeiro, a verdade, estamos falando de fé, hein? A verdade não pode ser conhecida sem que Deus seja a sua fonte. Verdade para todo filho de Deus, escuta. Verdade para todo filho de Deus começa em Deus. Amém? Amém? Amém. Hebreus 11:1 diz, portanto é imprescindível que, 6. Portanto é imprescindível que creiam que Ele existe, porque Ele é galardoador. É Ele que na verdade responde, é Ele que dá, é Ele que abençoa a sua vida. Partamos do princípio de que Deus é a base do que cremos, da nossa verdade. Amém, igreja? É. Não é a novela. Não é o que está nas redes sociais. Não é o que está na revista. Não é o que está na internet. Não é o que está na moda aí não, irmãos. É o que está na Bíblia. Amém? Segundo, uma das marcas da verdade é a coerência. Lucas 21:8, Jesus disse assim, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. E Jesus disse assim, olha, não siga essa gente. Fé, queridos, precisa ter coerência. Por que eu estou falando isso? A gente precisa ser capaz, enquanto estamos caminhando com Deus, escuta, ser capaz de discernir o que está sendo ensinado para nós. Eu vejo tanta gente com medo do diabo. Sabe aquela, ainda, né? A gente ainda vê cristãos assim com aquele medo. Ah, eu tenho medo da macumba, eu tenho medo do despacho, eu tenho medo da boca do sapo, eu tenho medo da inveja. Oh, meu irmão. O meu maior medo do diabo é a minha ignorância. Quanto mais ignorante eu for, quanto às verdades que Deus me ensinou, escuta, quanto mais ignorante eu for, maior poder terá Satanás na minha vida. E terceiro, Deus me chama como estou para me tornar no que devo ser. Então eu vou repetir. Deus me chama como estou, e é verdade. Deus, quando chama alguém, é para você vir do jeito que você está. Não importa o seu estado, sua condição, o que você está vivendo, não importa. Deus chama você do jeito que você está.
Mas, vírgula, vamos falar a verdade toda. É para te transformar naquilo que você deve ser. Amém, igreja? Você e eu não servimos a Deus para ficar vivendo a minha vida. Conheci Deus, conheço Deus, caminho com Deus, porque a cada dia eu preciso ser transformado. No que, pastor? A minha fé em Deus me torna parecido com Jesus. Vida cristã só é melhor, é abundante, é poderosa quando eu conheço a verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém até aqui? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu ainda quero um pouquinho da sua atenção. Pode subir. Os músicos rapidamente, pode subir. Por favor. Olha para mim ainda. Como igreja, a gente precisa acordar. A gente precisa começar a questionar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Né? Então deixa eu fazer algumas perguntas básicas aqui. Você tem monitorado seus filhos na internet? Quanto tempo você gasta na internet e não com a palavra de Deus? Você tem se dado conta daquilo que está entrando na tua cabeça e na tua mente através do que você anda olhando e lendo? O que você anda lendo? Aliás, com quem você tem andado? Quem tem influenciado você? O que os teus familiares não crentes falariam de você nesse momento? Se lhes fosse dada a oportunidade sobre a sua vida com Cristo. Precisamos repensar a fé que temos em Cristo. Eu quero que você fale com Deus no seu lugar neste momento. Ao Deus que você ama. Fale com Ele sobre isto.
Pai, dá-nos força, discernimento e graça para ficarmos com a Tua verdade. Eu queria que você orasse com alguém que está perto de você ainda. Oh Deus, fortalece a Tua igreja contra as investidas do mundo. Guarda o nosso coração enquanto estivermos lá, Pai. Oh, grande Deus, a Tua palavra diz que nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. Oh, Pai, dá-nos a prudência, o amor, a sabedoria, para sobressairmos em meio ao mundo. Sermos luz, Pai Santo, numa sociedade, Pai, que está vivendo em trevas. Oh Deus, bendito, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, santifica o Seu povo, santifica, Deus. Deus, dá-nos força como igreja. É o Senhor, e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecemos a Ele, amém? Talvez você esteja dizendo, pastor Edu, talvez eu tenha que fazer alguns ajustes. Que bom. Quem não tem que fazer, né? Eu preciso. Todos precisamos. Atente-se. Queira saber, queira ter discernimento sobre a sua própria vida. Quando o Espírito Santo mostrar, diga: Senhor, me revela, eu quero ver aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso arrumar. Nosso Deus é Pai, não vai nos expulsar, Ele vai nos ajudar. Amém? Amém? Cante conosco. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, 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 grande Deus é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós prostramos, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus. És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Aplauda o Senhor e a sua palavra. Amém?